Migração News. Seja bem-vindo ao segundo informativo do Parapan de Jovens de Bogotá de 2023. E a partir de agora a gente vai trazer os resultados para você do goalball masculino e feminino. Vamos falar das medalhas conquistadas pelos nossos atletas brasileiros na última segunda-feira, dia 5, e o cronograma deste terceiro dia para a delegação brasileira no Parapan de Jovens de 2023. E para você que quer ampliar ou aprimorar os seus conhecimentos sobre a informática ou trabalhar com edição de áudio por meio do programa SoundForge, entre em contato agora mesmo com o orientador Wallace Vieira por meio do seguinte número de WhatsApp. Anote aí: DDD 32 99147 6380. Se inscreva em nosso canal e fique integrado com as notícias do esporte paralímpico. Vamos trazer então para você a partir de agora os resultados do goalball no segundo dia de disputa do Parapan de Jovens de Bogotá. Foram mais partidas então realizadas nesta segunda-feira, dia 5, pelas categorias masculina e feminina. A categoria feminina, inclusive, contou com a estreia da nossa seleção brasileira, que acabou sendo derrotada pela seleção da Argentina pelo placar de 11-8. A seleção brasileira, que está no grupo A, juntamente com a seleção da Argentina, acabou sendo derrotada na sua partida de estreia pelo placar então de 11-8. No grupo B, o México venceu a Colômbia pelo placar de 12-2. Na categoria masculina, partidas do grupo A, nós tivemos mais 6 partidas. O Peru venceu El Salvador pelo placar de 10-0, a Argentina venceu o México por 13-6 e depois o México venceu El Salvador pelo placar de 11-1. No grupo B, o grupo da nossa seleção brasileira masculina, a Venezuela venceu a Cuba pelo placar de 11-1. O Brasil venceu mais uma partida de game, 10 para a seleção brasileira, 0 para Porto Rico. E depois o Chile venceu a Venezuela pelo placar de 17-9. São estes então os resultados do goalball no segundo dia do Parapan de Jovens. Brasil chega a 499 medalhas em Parapan de Jovens. O Brasil conquistou 5 medalhas, 3 de ouro, 1 de prata e 1 medalha de bronze no Parapan de Jovens de Bogotá, nesta última segunda-feira, dia 5 de junho, o segundo dia de premiações na capital colombiana. Com os pódios de ontem, o Brasil chegou a 17 medalhas nessa edição, sendo 11 ouros, 3 de prata e 3 medalhas de bronze. O primeiro ouro brasileiro do dia foi conquistado pela carioca Sofia Kelmer e a goiana Letícia Lacerda, ambas da classe 8, e que foram finalistas da chave individual das classes 6 e 8. Nas duplas então WD14, que comportam atletas cujas as suas classes somadas ficam entre 14 e 20, elas superaram a brasileira Karina Moura e a chilena Joseline Ives por 3-1, com os parciais de 11-6, 8, 11, 11-4 e 11-9. Na decisão, pelo regulamento da competição, o pódio da paulista Karina Moura não foi contabilizado, pois a sua dupla era de outro país. Elas foram premiadas, mas as suas conquistas não irão constar no quadro de medalhas. Além do título nas duplas femininas e o vice na individual, ela também conquistou uma medalha de bronze nas duplas mistas XD14-17, ao lado do paulista Jean Maschke, nesta segunda-feira, dia 5. Nas duplas mistas XD4-10 para cadeirantes, os paulistas Lucas Arabian, da classe 5, e Nicole Santos, da classe 3, ficaram com a medalha de ouro após superarem a dupla formada pelo brasileiro Carlos Eduardo Moraes e pela salvadorenha a Jocelyn Miranda por 3-0, com as parciais de 11-6, 11-4 e 11-5. Assim,
Com a medalha da Karina, como a medalha de Karina, a de Carlos Eduardo também não vai entrar na contagem do quadro então de medalhas. Nicole é a primeira aluna da Escola Paralímpica de Esportes, o projeto de iniciação esportiva do Comitê Paralímpico Brasileiro, a conquistar uma medalha de ouro nos Jogos Pan-Americanos de Jovens. O terceiro ouro do Brasil nesta segunda-feira veio com o catarinense Gabriel Antunes e o paulista Jean Maschi, que venceram os colombianos Santiago Ramírez e Miguel Castro na final da classe MC14, por 3-7-2, 11-6, 8-11, 9-11, 11-6 e 11-6. A medalha de prata brasileira do dia também foi conquistada por Gabriel, mas ao lado da Sofia Kelmer, nas duplas mistas XD20. As disputas nesta classe foi feita em chave única, sem fase eliminatória. Os brasileiros perderam uma partida e ganharam duas. Este foi o último dia do tênis de mesa no Parapan de Jovens de Bogotá. O Brasil liderou o quadro de medalhas da modalidade com 6 ouros, 3 pratas e 3 medalhas de bronze. Ainda na segunda-feira, o Brasil estreou no futebol para paralisados cerebrais com um empate por 2-2 com a seleção da Argentina. A seleção ficou 2 vezes atrás no placar, com gols de Cláudio Romero e Bautista Carbonetti, mas buscou a igualdade com o atleta Cezinha, que balançou a redes 2 vezes. A primeira em cobrança de penalidade e a segunda em uma linda jogada individual na qual ele driblou 3 adversários e chutou com a categoria para empatar a partida no último lance do jogo. A seleção masculina de basquete em cadeira de rodas derrotou os argentinos por 58-54 na prorrogação no Parque Caetano Canizares e somou sua segunda vitória no Parapan. Nesta terça-feira, dia 6, vai começar as provas de halterofilismo. Nos esportes coletivos, a equipe feminina de goalball vai voltar à quadra contra a seleção do Peru. A masculina vai ter a seleção de Cuba. A seleção feminina de basquete em cadeira de rodas vai encarar a Argentina, enquanto a masculina vai enfrentar a seleção do Chile. O time de futebol paralisados cerebrais vai encarar os anfitriões, a Colômbia. As informações são da Assessoria de Comunicação do Comitê Paralímpico Brasileiro, o CPB. Falando sobre agora a programação desta terça-feira, dia 6, o terceiro dia do Parapan, nós teremos, além de todos esses compromissos que eu já trouxe para você, mais atletas buscando vagas para brigar por medalhas para a nossa delegação brasileira. O paulista Lorenzo Godoy e o mineiro Luiz Augusto Calisto vão buscar vagas nas semifinais do tênis em cadeira de rodas do Parapan de Jovens de Bogotá nesta terça-feira, dia 6. Lorenzo vai enfrentar o uruguaio Alfonso Lovet. E Luiz Augusto vai enfrentar o venezuelano Ronald Dias. Os dois confrontos vão ser realizados no Centro de Alto Rendimento. Portanto, algumas informações para você sobre as informações aqui para você do nosso cronograma de atletas brasileiros. O basquete em cadeira de rodas feminino, então, joga hoje contra a Argentina e faz outro confronto contra El Salvador. O masculino faz um único jogo contra o Chile. O futebol de paralisados cerebrais faz o confronto contra a Colômbia também nesta terça-feira, dia 6. O nosso goalball mas feminino vai encarar o Peru em busca da vitória para se classificar para a próxima fase. E o masculino enfrenta a seleção de Cuba. Esta, portanto, é o cronograma para você desta terça-feira da nossa delegação brasileira no terceiro dia do Parapan de Jovens de
Bogotá, que está sendo realizado então até o próximo dia 12 de junho. Com as informações sobre o Parapan de Jovens de Bogotá, para o canal do YouTube da Integração News, repórter Jorge Daniel. Integração News, junto com você no esporte paralímpico.